Tem uns personagens no filme Titanic que eu acho bárbaros. Bárbaros. São os músicos do Titanic. Aquele pessoal que o navio está naufragando e eles estão tocando. Dizem que eles existiram mesmo, que eles tocaram até aquele último derradeiro minuto, né? Aquele profissionalismo, aquela fleuma, né? Bonito de se ver. E eu fico pensando se nós não somos, ou eu não sou, alguém não é, nesse período covidiano, nesse período dessa grande anomalia, dentro de uma grande anomalia que é a sociedade na qual a gente vive, se a gente não é músico do Titanic. O navio está naufragando e a gente está tentando seguir com alguma normalidade. Se tem sentido você seguir com normalidade dentro dessa grande anormalidade, dessa grande anomalia, que é o momento no qual estamos inseridos, e dentro de uma big picture ainda muito complicada, que é a nossa vida ainda mais no Brasil. Fico pensando, e para poder nortear esse pensamento, hoje eu fui ler os existencialistas, que eu sempre tive uma queda muito grande para o existencialismo, é uma corrente filosófica que sempre me agradou. Esse pessoal, né, desde Dostoiévski, que é visto como um pré-existencialista, também Nietzsche, Søren Kierkegaard, o Heidegger, o Sartre e também o Camus, né, são sujeitos muito interessantes. Eles foram pensar sobre a nossa liberdade, o quanto dói ser livre, ou o fato de sermos livres. Não somos predeterminados por uma força qualquer que já definiu a nossa história e a gente não tem liberdade nenhuma de mexer nela. É que nós somos condenados à liberdade, como diz o Sartre, e até a gente gostaria, quem sabe, de terceirizar essa liberdade. E uma outra coisa que o Kierkegaard fala é que não é porque somos livres que somos felizes, porque o fato de podermos fazer escolha, isso muitas vezes nos pressiona. E é por isso que é muito mais fácil você, entre aspas, terceirizar essas decisões, né, a partir de um tirano, de um ditador, de um guru, de um pastor, de qualquer pessoa que eu precise, que eu tenha a possibilidade de seguir, que tome as decisões por mim. Isso é uma discussão muito interessante, que eu acredito que tem a ver com os músicos do Titanic. Não que eles não tivessem escolha, eles escolheram ficar ali até o final. Eles se prontificaram de ficar ali. E por isso, eu penso, eu tentar seguir essa normalidade é ser um músico do Titanic, é tentar seguir até o fim o que esperam de mim, ou o que eu espero, ou existe outra coisa, existem opções. Uma coisa complicada, e a gente observa hoje, é a sequência de narrativas, porque nós estamos lidando com uma pandemia, que é uma pandemia sanitária, de saúde, mas existe uma outra pandemia, que é a pandemia das narrativas. A gente ouve tantas coisas absurdas todos os dias, e isso faz com que muita gente fique confusa, perca a noção do que faz, se vai por ali ou vai por outro lugar, principalmente quando existe ideologia ou religião metida. Quando misturam essas coisas, fica tudo muito complicado, e a gente nem sabe se está sendo realmente livre nessa hora, ou estou sendo condicionado pelas minhas convicções, pelas minhas ideologias, que nem são minhas, na verdade, eu as comprei de alguém, sendo, quem sabe, músico do Titanic nessa hora. Isso me grila, né? O Sartre, ele vai falar, né, da nossa condenação à liberdade, e ele vai dizer que as coisas não têm sentido por si só, mas sou eu que atribuo o sentido, uma das palavras do momento, encontrar o propósito. O Camus é bem mais pessimista, porque ele vai dizer que, ok, eu não consigo, eu tenho que lidar com esse vazio existencial, e se eu tentar encontrar propósito, é uma balela, é vazio, é vuoto, não tem substância, que de fato a nossa existência ela é ridícula, ela é fútil, ela é absurda. E no momento que eu aceito isso, eu posso conduzir a minha vida com o máximo possível de equilíbrio. O Nietzsche,
ele vai nos arrancar até os grilhões morais, e a gente deve enxergar os nossos potenciais e irmos, né, e sermos autênticos. Esses caras trouxeram uma visão completamente diferente, né, daquilo que se, né, das correntes que existiam, e aí vai ser cunhado esse nome existencialismo aí pela metade do século XX. Né? Agora eu fico pensando, o que tem a ver isso conosco hoje? E aí me vem alguns inputs. Por exemplo, o fato da pandemia fazer essa confusão toda é claramente porque ela é democrática. Ela não é tão democrática, mas ela é democrática. Ela mata rico também. Ela mata rico. Agora, no momento, por exemplo, os hospitais públicos de Fortaleza já estão com as vagas preenchidas. E aí já está havendo pleito para que se abram as vagas dos particulares. O que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos ter, vai acontecer, né? Ricos, abonados, querendo ter espaço que eles pagam nos hospitais particulares e vai estar ocupado. Então isso tira dessas pessoas a paz, tira desse pessoal a paz, porque ele não pode comprar a vida nessa hora. E para essa galera não poder comprar algo é algo muito difícil, é algo muito complicado. É uma doença que mata pobre e mata rico. Mata muito pobre, porque todas as condições dessas pessoas são sempre condições piores. Mas o fato dela conseguir matar rico é que faz com que exista esse movimento mundial. Se ela matasse só pobre, se ela tivesse acontecendo, por exemplo, na África ou na América Latina, no Brasil mesmo, e tivesse espalhada em Paraisópolis, por exemplo, o resto do mundo não estava nem aí, não estava nem preocupado com isso, a classe média não estava nem aí com isso, do mesmo jeito que a fome e outras doenças terríveis matam há séculos e ninguém está nem aí para elas, porque elas matam pobres apenas. Então isso não me atinge, né? A capacidade de empatia dessa galera é zero ou menos de zero, né? Quem sabe faz um ou outro ato demagogo para poder cair um verniz qualquer de autopromoção, de humanidade, de bondade, para poder ficar bem nos jantares, né? Ficar bem nas redes sociais, né? De fazer doações e tal, não sei o quê, uma coisa assim bem babaca, né? Bem pouco comprometida, não é verniz, né? Fica só na pele, não é compromisso. Então, é uma das coisas que desestabiliza. O Harari tem falado ultimamente sobre a questão da renda mínima para todas as pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. Tem a ver com o contrário desse discurso, outro discurso babaca, que é o discurso da meritocracia, que é furado, de fato não existe, de fato os privilegiados sempre estão à frente, têm muito mais condições de alcançarem benesses, qualidade de vida, do que quem nasceu pobre, quem nasceu empobrecido, despossuído. A capacidade de enxergar essas coisas e de querer tomar uma decisão sobre isso e de se motivar para tentar modificar é uma atitude existencialista. É acreditar que não vai haver passe de mágica, não vai haver negócio de pensamento positivo para resolver isso, nem oração, e que isso não depende de forças maiores, depende de mim, depende da comunidade, depende da coletividade e dos movimentos que a gente possa ou não fazer. O pobre só é escutado na história da humanidade quando ele vai lá e corta a cabeça de um rei ou mata a família real inteira, como foi no caso do Nicolau lá da Rússia, czar da Rússia, ou na Revolução Francesa, essas coisas. Senão ele não é escutado, ele tem uma voz bem baixinha, né? Um sussurro para o resto da sociedade, para o resto da humanidade. Então, nessa batalha de narrativas, o que a gente faz? A gente é músculo Titanic ou a gente vai agir de alguma forma para transformar essa realidade? É uma das coisas que eu tenho pensado. Tenho pensado se vale ficar nesse estoicismo todo, nesse romantismo todo, nessa normalidade toda, tomando aqui a minha corona na sexta-feira, ou se não é melhor, primeiro, antes de tudo, você viver um luto, um sofrimento, uma dor muito grande, porque a gente parece que só modifica, que só muda quando a gente sofre muito. Ao menos da minha experiência pessoal é assim. Quem sabe era isso que a gente precisava fazer. Agora, em vez de estar tendo uma vida normalzinha, tocando a nossa música, quem sabe a gente devia estar sofrendo para fazer alguma metamorfose.